Olá! Entramos na semana 6 do desafio e bem assim, tá passando rápido, eu achei que tá passando bem rápido. Tá passando bem rápido e já tem um tempo pra cá que eu tô bem empolgada e bem animada com os resultados e com o que eu tô vendo. Afinal de contas, nessa semana eu acho que os resultados desse desafio têm estado mais visíveis assim, no meu corpo, as pessoas têm falado mais, então me motiva mais. Então, terça foi dia de limiar. Como eu já tinha falado na semana passada, é um dos treinos assim, que muito bom, que eu sempre gostei, mas que eu tava tendo muita dificuldade para encaixar o ritmo, né? E essa semana eu consegui. Bom dia, terça-feira, cheguei pro treino e antes de eu falar sobre hoje, tenho que falar uma coisa importantíssima. Levei um super puxão de orelha, alguns puxões de orelha sobre o vídeo da semana passada, que eu tô dirigindo e conversando com vocês. Então, não tem muito o que dizer, estou erradíssima. Não foi a primeira vez, mas eu prometo e espero que seja a última, porque não tá certo. E me desculpa. Não quero deixar um mau exemplo. E muito menos causar um acidente, né? Então, a partir de agora, nada de videozinhos dirigindo. Se tiver algum vídeo dentro do carro, vou estar paradinha, estacionada. Agora, com relação ao treino de hoje, hoje foi um daqueles dias que eu pedi, pelo amor de Deus, eu quero uma semana de folga. Cansada, assim, não queria vir treinar. Mas lembrei que a meia tá aí, poucas semanas, 2, talvez, não sei ainda. A meia tá aí poucas semanas e aí eu não posso me dar esse luxo, né? Eu quero fazer uma boa meia, então normalmente esse sentimento de que a gente tá com preguiça é só quando a gente sai de casa, passa um tempinho já melhora. Então depois do treino eu falo com vocês. Hoje o treino começou com muita preguiça, enrolei, mas terminou bem, consegui encaixar a zona. Isso que é bom de treinar, porque a gente sempre começa ruim, mas nunca termina bem, sempre termina bem, nunca arrependido, sempre feliz. Isso é bom. Então tô feliz agora, continuar a semana tá boa. E que vem os tiros que bem no limite, mas fiz meus 8 km limiar e assim, é mais uma empolgação, é mais um jeito da gente terminar e continuar empolgado e feliz e motivado para os próximos treinos, né? E foi assim, já comecei a semana empolgada porque eu recebi minha planilha na segunda-feira. E eu já vi que meu longo dessa semana seria de 21 km, então eu já tava assim, bom, pré-prova, já vou fazer um treininho pra gente simular como é que vai ser. Então eu já comecei assim, bem animada com isso. Tiros de quinta foram tiros de 2000, né? Eu tava reclamando que tinha um tempão que eu não fazia tiro de 2000 e que fiz semana passada, o treinador resolveu dessa semana colocar 3 vezes 2000. Não posso reclamar, eu vou falar que eu sofro muito nos tiros, eu sofro mais. Eu acho que quando eu analiso a semana assim, eu tenho meu treino mais sofrido é o de, apesar de ser o treino que passa mais rápido, né, que a gente nem vê passar, eu acredito, é o treino que eu mais sofro, é o de tiros, é o intervalado, que alguns gostam de chamar. Então, mas fiz. Bom dia, vamos treinar. Quinta, tá um tempo ótimo e eu tô animadíssima. Tiros de 2000, não gosto muito, mas é o que tem pra hoje. Fim dos tiros, primeira vez que eu faço 3 vezes 2000, foi de morrer. Eu dei uma... Tava com medo, na verdade, porque, né,
tiro de 2000 não é de Deus, não. Mas é bom demais acabar, gente. A gente faz esse tiro de 2000, acha que vai morrer, mas depois que a gente acaba, a gente vê que a gente tá mais vivo ainda, né? Então, adorei, amei. Amei não, mentira. Gostei. Espero que os próximos sejam de menos. Mas foi bom. Consegui encaixar os registros no tiro, então, muito animada, né? Então, como não terminar feliz com isso? Como não ficar feliz com o resultado bom nos treinos, né? Como não ficar... Lógico que eu tô muito longe de correr o que eu corria antes, mas só de começar a ver os resultados aos pouquinhos me deixa muito animada mesmo. Me deixa, assim, com boas expectativas pra aqui pra frente, com os resultados que eu posso esperar, né? Com sábado, 21 quilômetros, então foi meus primeiros 21 pós os 21K da Mizuno. Eu fiz 21K, os meus 21 km, o único que eu fiz depois da lesão foi a prova da Mizuno. Então eu contei pra vocês que eu senti um pouquinho da prova, eu tive que regredir um pouco nos treinos, diminuir o volume. E agora que eu não tô sentindo mais nada, voltei aos poucos, mais devagar, aumentando o volume e treinando devagarzinho pra chegar nessa prova e completar a prova, a W21K. Esse sábado foi o o segundo 21 pós-lesão, o segundo 21 do ano. Então foi muito bom ter essa experiência, então já foi um treino simulado pra prova, né? Bom dia, acabei de chegar para correr. Hoje é sábado, meu longo. Hoje tá quente, não tá frio, tá um solzinho, né? Vamos ver se tem... Mas parece que tá ventando. E vamos ver. Vamos ver como vai ser. Dos 21. Cansei, esquentou, igual eu falei, ele realmente foi quente. Vou ver se semana que vem eu consigo chegar um pouquinho mais cedo, pegar um clima um pouquinho mais frio. Mas tá bom. Vou dizer, não foi tão bom quanto os 18 que eu fiz semana passada. Foi um pouquinho pior, mas também foi os primeiros 21, né? Gostei demais. E assim, não foi tão bom, mas eu gostei muito. Foi bom, não foi tão bom como semana passada, mas foi um bom treino. Dá pra gente ter uma boa expectativa pra prova. Sim, claro, comparando com a minha situação atual. Algo muito legal que eu testei essa semana foi uma dica que eu vi na internet, que eu vi no Facebook da Ana Ribas. Ela tava falando da paçoquita cremosa. A minha Nutri, nessa minha dieta, ao invés do gel, ela substitui uma paçoquita. Uma paçoquita substitui um gel. Mas quando eu vi a paçoquita cremosa e a ideia de colocar no saquinho de chup-chup da Ana, eu pensei, eu também quero fazer isso. E aí, mandei mensagem pra ela, Lili, quanto de paçoquita cremosa substitui um gel? Então ela me falou, no meu caso, são 20 gramas de carboidrato, deu 2 colheres de sopa e meia, 50 gramas de paçoquita cremosa. Então aí eu coloquei no gelzinho e fiz o treino de sábado usando a famosa e desejada paçoquita cremosa. Foi muito bom, gostosa, não tem como negar. Como é uma delícia você comer um docinho, né? Que você tá de dieta, você evita doces e aí do longo você poder aproveitar. E que me deu um baita de uma energia no final. E tanto quanto o gel, e eu achei muito bom. O único trabalho que eu tive, se alguém tiver uma solução melhor, é como colocar aquela paçoquita no saquinho de chup-chup. Dá muito trabalho, perde muito e faz muita lambança. Não foi nada prático. E então, estou pensando em outras alternativas, vamos ver, mas que valeu a pena, valeu. Né? Sem esperar, sem muita expectativa, decidimos fazer um arborismo à tarde. Eu vou confessar que eu não sou do tipo de pessoa que curte muito esportes radicais, não. Eu gosto de correr. Eu gosto de correr de preferência no asfalto, e não me arrisquei em provas de montanha. Então, morri de medo. Fiz o nível, tinham 2 níveis, amarelo e vermelho. Eu fiz o amarelo e mesmo assim achei dificílimo. Eu subi, passei o primeiro obstáculo, o segundo obstáculo eu quis chorar e quis voltar.
Mas voltei um pouquinho, parei, esperei e com a ajuda mais psicológica mesmo, eu terminei, passei pelo primeiro e daí continuei. Acho que foi um pouco de medo de altura, não sei, misturado com um pouco de pânico da primeira vez, não sei. Eu sei que foi legal, foi divertido, adorei ter tido essa experiência. Porque uma coisa é você falar que não gosta sem nunca ter testado, outra coisa é você falar que não gosta ou que não faria mais, já tendo uma experiência. Eu acho que eu faria de novo sim. Aprendi um pouco a enfrentar os meus medos, né, gente? É legal isso. Passa um friozinho na barriga, a gente vai, se sente bem, se sente orgulhosa da gente mesmo, eu gostei. E assim, um baita exercício dos braços, que eu terminei no final de semana parecendo que fiz uma ficha pesadíssima de braços, né? E pra fechar tudo, né, vamos ao saldo da semana, que é o que mais todo mundo sempre pergunta, que eu mais ainda fico ansiosíssima, é a pesagem. Bom dia, vamos pesar. Hoje completa 6 semanas, metade do desafio e a gente quer saber como é que tá o resultado, né não? Então vamos lá. Balancinha. Então, 66 quilos exatamente, 5,6 quilos desde o começo do desafio, uma média de 900 e pouquinhos gramas por semana. Então, como a gente estava prevendo, essa média diminuiu um pouquinho, a tendência é diminuir ainda mais nessas próximas 6. E com relação à última semana foram menos 700 gramas, que é um resultado muito bom. Ainda muito bom. E olhar para trás, pensar, né, que já passou metade. Você pensa, foi muito rápido. Metade do desafio passou mais rápido do que eu imaginava. No comecinho tava puxado, difícil, agora tá mais fácil. Eu não tô sentindo tanta fome, eu não tô sentindo tão cansada. Então a gente acostuma, a gente percebe que a gente acostuma. E isso é legal, a gente vê o nosso corpo se adaptando, vê o nosso corpo gostando e do que é bom, do que é saudável e tendo bons resultados, né? É isso. A segunda metade do desafio promete. E vamos lá!